A dificuldade de classificar o som de Luiz Melodia fez com que o colocassem no balaio dos malditos da MPB. Seu primeiro disco, Pérola Negra, foi sucesso de crítica e aplaudido por seus pares geracionais, mas não teve o mesmo apelo com o público. Mas o tempo tem sua sabedoria e cada vez mais diferentes gerações redescobrem o trabalho de Melodia e entendem a sua grandiosidade enquanto compositor, cantor e músico. Nesse episódio do Clássicos VFSM, eu, Renan Guerra, recebo Leila Evelyn para um papo sobre o disco Pérola Negra de 1973. Seja muito bem-vinda, Leila. Oi, gente. Oi, Renan. Tô muito feliz de estar aqui. Eu tô um pouco nervosa. Espero, enfim, conseguir entregar para vocês aí um conteúdo maravilhoso, como vocês estão acostumados, entendeu? Enfim, estou emocionada. Vai ser massa. Acho que vocês devem conhecer a voz da Leila porque ela apareceu no episódio sobre Jorge Benjor, que a gente gravou, que é um episódio ótimo. Para quem não ouviu, volte um pouquinho aí, que tá super legal. Mas hoje a gente vai falar do Luiz Melodia e eu queria começar trazendo essa questão de se você tem alguma memória específica de quando surgiu essa imagem do Luiz Melodia para você. Porque eu tenho pra mim, eu fiquei refletindo antes de fazer essa pauta, de que eu tenho essa sensação de que ele sempre esteve ali, mas durante muito tempo eu não dei a devida atenção, assim. Então eu acho que há um momento específico na minha vida que eu passo a escutar ele com mais atenção e com mais um relacionamento mais forte, assim. E eu queria saber quais são as suas memórias com o Luiz Melodia. Eu acho que assim como você, talvez o Luiz Melodia, ele sempre esteve presente, assim, na nossa vida, assim, né? Não me lembro um momento específico em que eu tive o primeiro contato com o disco, mas o meu pai, para quem já conhece, já é mais comum, ele tem a mania de mudar a letra de músicas, assim, né? Então, várias músicas do Luiz Melodia ele mudava e adaptava para chamar eu e minha irmã de alguma coisa da música, assim. Então, sei lá, Pérola Negra, ele usava bastante para falar com a gente. Então, algumas coisas nesse sentido, ele sempre adaptava para falar comigo e com a minha irmã, assim. Então, eu não me lembro exatamente do momento em que eu conheci o Luiz Melodia, mas eu lembro muito dele, da morte dele, né? Muito louco isso, porque parece que foi alguém da família que foi embora, assim, né? Foi muito recentemente, né? Então, eu tenho uma memória mais vívida disso, mas foi algo que me chocou muito, assim. Muito louco isso. Não me lembro qual foi o momento X. Eu acho engraçado que eu cheguei muito a ele por causa das cantoras. Acho que é uma coisa que para quem acompanha o podcast já sabe que é o meu universo. E obviamente tem esse caminho que vem pela Gal e pela Bethânia. Mas também tem esse contato dele com outras artistas, como por exemplo a Elza Soares. Ele tem muitas trocas com diferentes artistas durante a carreira. Mas eu acho que é a partir desse contato com as outras gravações que são feitas dele que eu chego no trabalho dele de forma mais concreta. Porque primeiro eu ouvi as gravações dos outros. E eu acho que as gravações dele têm um impacto muito forte. E é curioso, para quem tá nos ouvindo, eu morei alguns anos com a Leila. E a gente passou a pandemia juntos. E nesse tempo específico, a revista Noise relançou esse disco, né, em vinil. E eu tenho essa memória muito clara da gente ouvir esse disco em casa. Então é um disco que tem muito a ver com a nossa amizade, com a nossa convivência. Eu acho que é interessante a gente poder estar aqui discutindo ele, pensando esse disco de uma forma mais ampla. Mas acho que é legal a gente passar para as pessoas esse relato inicial de quem é o Luiz Melodia e de como ele aparece, né? Eu achei um texto muito interessante do Mauro Ferreira, que é o crítico de música do G1, que nesse ano ele fez alguns especiais falando sobre discos de 1973, e aí ele fala sobre a figura do Melodia. Eu acho bem interessante aqui a apresentação que ele faz. Melodia vinha do Morro do São Carlos, onde nascera e se criara no Estácio, bairro que se tornara celeiro de bambas do samba carioca nos seminais anos 30. E triunfou no asfalto no impulso do entusiasmo dos poetas Torquato Neto e o Ali Salomão, com o cancioneiro daquele compositor negro que não se enquadrava no molde do sambista idealizado pelo mercado da música. E eu acho que essas figuras que a gente está falando aqui, que ele cita o Torquato Neto e o Ali Salomão, são figuras muito importantes. O Ali Salomão era o diretor do espetáculo Fatal, da Gal, que é onde ela vai gravar a faixa Pérola Negra, que é meio que uma espécie de
canção símbolo do Luiz Melodia, que eu acho que é uma canção que todo mundo conhece e que mal foi cantada pela Gal, já se tornou uma espécie de clássico, né, da música brasileira e traz o nome do disco. E aí no ano de 72, o Luiz Melodia seria gravado pela Maria Bethânia, ela grava Estácio, Rolo Estácio, no disco Drama, Anjo Exterminado. E eu acho que esses dois momentos são muito importantes para que as pessoas deem a atenção devida pro Melodia. E aí a gente chega nesse disco, que é lançado originalmente pela gravadora Philips. E é curioso isso que o Mauro Ferreira fala, que é que ele não se enquadrava no molde do sambista idealizado pelo mercado da música. Porque eu acho que uma marca fundamental do Melodia é a diversidade de sons, né? Eu acho que é a diversidade musical que a gente tem nesse disco. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua relação, se você lembra esses momentos em que você descobriu o disco, para além dessas canções que a gente já conhece, e aquele impacto que você tem quando descobre a diversidade de coisas que tem em um disco tão curto, né? O Luiz Melodia, ele, acho que em vida, né, causou muito, assim, né? Ele foi em muitas entrevistas falando sobre justamente essa expectativa que as pessoas colocavam sobre ele por ser um artista negro e por ser um artista de origem periférica, de que ele entregasse ali um conceito de um sambista, até pela origem dele. E muita gente ali colocava ele como uma pessoa que renegava isso, né, de alguma forma. E eu entendo que ele não renegava o samba, né? Pelo contrário, ele integrava ali dentro da obra, né? E não só nesse trabalho, em vários outros. E eu acho muito foda. Hoje mesmo eu tava relendo e vendo outras coisas, assim, sobre Melodia. E vem outras referências latinas também, né? Então ele traz ali um pouco de salsa, um pouco de outros ritmos que integram também o que a gente entende hoje como cultura preta brasileira, né? Eu acho incrível. De modo geral, quando a gente percebe e mergulha de cabeça na obra do Luiz Melodia, você entende que faz ainda mais sentido ele ser quem ele era. Infelizmente, isso não sei se afastou as pessoas, não sei se foi por esse motivo. Eu tenho a teoria de que não foi por isso, né? Existe aí um sistema super racista que não entende, né, a complexidade desse artista. E eu acho que até hoje ele ainda não é integralmente valorizado pela própria obra, assim. E é muito triste que depois da morte a gente tenha que resgatar e sempre reforçar uma coisa que parece óbvia, né? Para outros artistas seria impossível falar que, sei lá, um artista branco, ele não era tão uma referência dentro de uma complexidade que o Luiz Melodia entrega, sabe? Se ele fosse outra pessoa, provavelmente ele já seria um ícone, né? Um marco aí da cultura brasileira. Infelizmente, ele passou despercebido para muitos críticos, né? Para muitas pessoas. Sim, eu acho que tem uma coisa da relação que ele próprio tinha com as gravadoras. E as gravadoras meio que não sabiam lidar com ele, porque não entendiam e queriam colocar ele numa caixinha específica. Tanto que, por exemplo, após esse disco do o Pérola Negra, que a gente vai destrinchar mais ainda no episódio de hoje, ele sai da gravadora da Philips, porque logo depois, como o primeiro disco não foi um sucesso tão grande, eles queriam que ele fizesse um disco de mais pro samba. E aí ele muda de gravadora porque ele acha que aquilo ali não tem a ver. E é curioso que tem uma entrevista dele de 1997 para a Folha de São Paulo, em que ele fala: desde que entrei nessa parafernália, procuro deixar claro que sou indomável. Falavam que eu brigava com as gravadoras, isso virou até folclore. Simplesmente não aceito certas imposições. Na Warner, um produtor queria que eu fizesse uma música de refrão para poder acontecer, fazer puxar um disco. Isso não existe. Quando desci o Morro de São Carlos e me disseram que eu era interessante, procurei fazer aquilo que eu sabia. Se deixar no natural, fica bem legal. E eu acho que isso é muito uma coisa fundamental, assim, dentro da obra do Luiz Melodia, que é o fato dele ser um artista muito amplo e muito complexo e que consegue transitar por esses universos. E é muito surreal, porque Pérola Negra é o disco de estreia dele. No texto do Mauro Ferreira, ele fala que Pérola Negra é um dos melhores discos de estreia de um artista em todos os tempos, dentro e fora do Brasil. E é muito surreal, porque quando você pega, você pensa, é um disco extremamente bem acabado.
absurdamente moderno para 1973, com uma produção, uma qualidade técnica, um cuidado e uma inventividade que é muito rara e muito bem estabelecida para um artista tão jovem e que vem de uma formação que não é uma formação padrão dos músicos daquela época. Então acho que isso também é tudo muito rico. E aí a gente tem um disco que é absurdo, assim, né? Eu acho que a gente escuta ainda hoje e a gente vai descobrindo coisas e descobrindo sons e descobrindo detalhes da produção que são muito interessantes. Sim, o Luiz Melodia é capricorniano, né, cara? Era, né, capricorniano. Então, para quem se liga mais nos signos aí, eu acho que é um pouco até redundante dizer que ele não abaixava a cabeça ou que ele ia até o fim com as coisas que ele acreditava, né? É um cara que nitidamente acreditava muito no trabalho dele, assim. Ele era muito bom no que ele fazia. E tem uma entrevista, você falando disso, dele não se dar bem, né, com gravadoras e tudo mais. Tem uma entrevista do Gente de Expressão, da Bruna Lombardi, né, que ela pergunta sobre isso, né, tipo, por que você realmente é difícil de domar, você é difícil de tratar, né, enfim, ela faz... É uma entrevista que, ao mesmo tempo que ela é completamente... incômoda, né? Você fica meio assim, sem respirar. Tipo, Bruna, pelo amor de Deus, para de perguntar isso. E ao mesmo tempo você fica chocado com como ele se sai otimamente bem. Ele fala, não, é isso mesmo. E ainda dando risada. Tipo, não gostou, problema seu, sabe? Eu achei esse programa da Bruna muito interessante. Como ela conseguia fazer umas perguntas. E no final das contas, hoje em dia… desses programas de entrevista dos anos 90 é um dos que melhores envelheceu, porque tem alguns registros muito bons de artistas, enquanto tem outros programas que eram respeitados na época e que hoje em dia você olha e fica assim, não consegue assistir. Eu acho que ela só é muito incrível, assim, esse programa, porque a Bruna, ela não tinha… E aí, do bom sentido, talvez, mas enfim, ela não tinha muita noção, assim, não era uma coisa que ela perguntava na maldade, sabe? Ela falava do coração dela, tipo, você sobre o racismo? Por quê? Tipo, ela não tinha muito pudor em dizer as coisas, né? Enfim, esse programa é muito rico, né? Só que é interessante que ela fazia essas perguntas para tirar coisas interessantes dos artistas, não para expor eles ou para criar uma coisa desconfortável como outros entrevistadores faziam. E daí é interessante porque os artistas contam coisas muito ricas. E acho que o Luiz Melodia era uma pessoa também que dava entrevistas muito boas. Eu lembro muito de uma entrevista que ele deu pro João Gordo na MTV, na época que o João Gordo tinha aqueles talk shows dele. E aí eu lembro que eles ficavam conversando sobre os livros de Kama Sutra que o Luiz Melodia tinha. Umas coisas absurdas. Ele era muito engraçado, muito divertido também. Sim. Só que é curioso essa classificação dele como um maldito, porque se a gente pensar, por exemplo, alguns dos outros cantores que são ditos como malditos, eles realmente têm discos e produções que são até muito mais complexas e difíceis de digerir, de serem palatáveis para o grande público, que são coisas estranhas. E eles também têm o fato de que muitos deles não são grandes cantores tecnicamente. Tipo, o Jardim Macalé tem uma voz muito única, muito específica. Todos esses outros cantores dessa Itamar, né? Sim. O Itamar já tinha uma outra pegada. O Itamar também era nesse universo que ele era visto como difícil, né? Porque ele não queria ceder a esses universos. Só que é curioso. Né? Super. É curioso porque o Luiz Melodia, nesse cenário todo, ele tem uma voz absurdamente linda. Ele é um grande cantor. E ele tem muitas canções que, por mais que tenham letras complexas e que você demore a entender toda a complexidade que tem ali, elas são muito pegajosas, elas ficam na sua cabeça. E às vezes você ouve elas durante anos e daí depois você vai sacar, caralho, ele falou isso, ele tava querendo dizer isso aqui, eu entendi agora. E acho que isso tem um pouco a ver com essa dificuldade das gravadoras de lidarem com ele, não dele lidar com as gravadoras. Era elas que não entendiam ele. Cara, é muito difícil, né, você entender uma pessoa negra, ainda mais, né, nessas condições, assim, de ser uma pessoa com autoestima. O Luiz Melodia, ele não abaixava a cabeça, ele era um cara tido como raivoso, porque ele sabia do potencial dele, sabe? Em nenhum momento ele duvidou dele mesmo. Então, tudo que ele fez com muita certeza, assim. E eu acho que não só gravadoras, mas de modo geral, as pessoas hoje e sempre tiveram a percepção de que a pessoa negra, ela tinha um lugar específico para estar e sobreviver, assim. E o Luiz Melodia nunca aceitou isso, né? Ele nunca se rendeu ao que esperavam dele. Ele sempre quis
mais do que isso, ele sempre foi mais do que isso. Então, realmente é difícil de engolir, grandona pra caralho. E é interessante porque o Gilberto Gil, quando lança o Refavela, no manifesto lá que ele faz do Refavela, uma das coisas que ele cita é Refavela como Luiz Melodia. Porque o Luiz Melodia é essa possibilidade de se pensar imagéticos de Brasil, imagéticos de negritude de outras maneiras, por outros vieses, que não são os óbvios. Porque nesse primeiro disco aqui que a gente tá falando, Pérola Negra, a gente tem… Ele abre necessariamente com samba. O samba está ali, o samba percorre o disco inteiro. Só que ele nunca está da maneira que as pessoas esperam que ele estaria. Ele está da maneira que o Luiz Melodia lê o samba, assim como ele lê todos os outros gêneros que são importantes para ele. Eu acho que isso que é muito interessante. Esse universo dele passear e transitar entre os gêneros e as coisas que são referência para ele de uma forma muito natural, que é muito simples. Eu vou voltar de novo no texto do Mauro Ferreira, porque eu acho que eles têm resumos muito interessantes dessas coisas que a gente tá falando. Ele escreve assim: Melodia fazia e cantava samba, sim senhor, até por ser filho de sambista. Oswaldo dos Santos, compositor conhecido no Morro de São Carlos como Oswaldo Melodia, pelo dom musical. Mas Melodia, o Luiz, também era do baião, do blues, do rock, do soul, do choro, do funk e do iê romântico da Jovem Guarda. E é interessante que tudo isso já tá nesse primeiro disco, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco desse mais aprofundado dentro do disco mesmo, porque o disco caminha por universos muito grandes. A gente já abre ali com Estácio, Eu e Você, e a gente já tem essa cara de achar que o disco pode ser uma coisa, mas ele vai ser outra, né? Ele vai nos levando. Sim. Não tem a ver, mas tem um pouco a ver. Eu tô lendo uma biografia do Fundo de Quintal, né, nesses últimos meses. É uma bíblia mesmo, né, muito grande. E aí fala muito sobre o samba nessa época, assim, né, que o Luiz Melodia começou, enfim. E aí, linkando um pouco nesse momento, eu acho que era até esperado, e eu entendo, de alguma forma, se esperar que uma pessoa negra entregasse um samba carioca, porque era realmente a nascente ali do Fundo de Quintal, de outros sambas ali, era o que estava borbulhando de novo, assim, no Rio de Janeiro, né? E ele se negar a estabelecer isso como padrão da música dele, a reinventar a música preta brasileira, é realmente uma revolução. É dizer, não, isso aqui é ótimo, maravilhoso, mas é uma referência dentre todas as outras que eu tenho, assim. Então, é isso, ele leva a gente para um caminho que a gente realmente não faz ideia de onde vai parar, assim, né? Eu fico pensando muito nisso, assim. Eu escuto as músicas e aí aquilo que você falou. Você vai pegando um monte de referência de coisas meses depois, anos depois, enfim. É muito incrível mesmo. Eu acho que é interessante porque ele vem nesse universo pós-Tropicália, que Caetano e Gil estão exilados, que é esse momento que ele vai se conectar com Ali, Torquato Neto, Gal Costa, que são essas figuras centrais dentro da Tropicália. E é muito interessante porque os conceitos da Tropicália estão nas coisas do Luiz Melodia, mas mesmo assim é como se o Luiz Melodia tivesse ainda à frente dessas possibilidades. Ele tá em outro ponto já, que é um ponto além. Que isso eu acho muito rico, e a gente tem uma gama de artistas brasileiros que estão relacionados a esse espectro do que a gente pode colocar dentro desse universo de afrofuturismo, como o Jorge Ben, depois a gente vai ter o Itamar. Então a gente tem artistas que são muito grandiosos em apontar caminhos muito únicos. E eu acho que isso… Eu assisti um documentário na Mostra de São Paulo, que era sobre uma fotógrafa, e uma das personagens falava: às vezes o caminho de quem é muito vanguarda, de quem faz coisas muito diferentes, é também um pouco a solidão, de não ser às vezes compreendido naquele tempo e de não ter o reconhecimento que merece naquele tempo. Eu lembro que ela fala alguma coisa como se fosse um ônus e um bônus de que você é a vanguarda. Você nem sempre vai ser compreendido no seu tempo, só que pra gente que tá vendo agora, daqui 50 anos depois desse disco, é ainda muito surreal como ele ressoa em outras pessoas. A gente viu esse ano aqui em São Paulo, por exemplo, o Rico da Laçã levando esse disco pro palco, e esse disco reverberando pelo canto e pelo corpo do Rico da Laçã de uma forma muito única. Eu acho que essas conexões são muito fortes e provam o quanto esse disco é absurdo, né?
Sim. Nossa, tem disso de você falar sobre ser vanguarda e tudo mais. Eu assisti o filme da Gal, né? Eu acho que é um tópico à parte sobre o filme da Gal. Mas uma coisa que me fez pensar bastante, assim, nisso de solidão, é o quanto às vezes a gente só quer, citando aqui Jorge Ben, ser compreendido e considerado, assim, né? Percebi não só pelo filme, mas o filme me fez refletir sobre isso também, sobre como, mesmo acolhendo as diferenças do Luiz Melodia e tudo mais, ele nunca foi compreendido pelos Tropicálios. Eu não consigo ver ele sendo compreendido totalmente, assim. E é talvez uma opinião minha e polêmica, né? Mas eu não consigo vê-lo como completamente integrado a esse bonde. Parecia que ele era algo à parte, né? Ele é Tanto, e meio nem só. Betânia da vida, que é tipo assim, você tem que fazer seu caminho, não adianta. Exato, porque nesse caminho aqui, que eu acho que ele era muito determinado, tipo, olha, Gal, né, nesse caso do filme, né, era muito tipo, a Gal é linda brigando para que o Caetano e o Gil dessem um pouco de espaço para que ela pudesse exercer quem ela era em plena existência, mas é uma coisa que o Melodia jamais faria. Ele jamais abriria a mão de quem ele é e no que ele acredita para ouvir terceiros, assim. E eu acho que isso é uma característica muito única também de pessoas que vêm de onde ele vem, sabe? Ele sabe o custo que tem cada um dos passos dele ali, né? Acho que errar é mais caro para pessoas negras, né? Então, ele não tinha tempo para errar e ele tinha muita certeza e ele ia até o fim com isso, né? Ele fala muito na entrevista que ele tem, no ensaio ele fala disso, né? Que, tipo, ele se sente meio abandonado pela Gal Costa, que ela gravou Pérola Negra, enfim. Ele remói isso até o fim dos dias dele, assim, né? E aí eu acho que dá um determinado momento que ele tem um estalo e diz: eu não quero saber desse povo, tipo, eu vou pro moderno. Então, tipo, nos anos 2000, assim, ele se fez muitas conexões. E aí a gente pula 20 anos, né, 30 anos, mas enfim. E você vê isso do Rico da Laçã, mas antes, né, dele morrer, ele consumia já produtos dessa geração que a gente consome hoje, né? Então eu tava lendo algumas coisas de curiosidade, acho que foi na própria revistinha da Noise, assim, que ele era muito fã, por exemplo, da Tássia Reis, da Lineker. E por ser muito fã, uma vez ele ligou, inclusive, pra Tássia Reis e falou: oi, sou muito seu fã, e a Tássia Reis parece que não acreditou muito que era ele. Eu não acreditaria, eu achava trote, né? Mas, enfim, você vê, né, como ele consumia e ele admirava muito esses artistas, né? Ele fez um feat ali com a Carol Conká, enfim. Ele sempre estava muito envolvido nessas coisas Ele novas, sempre né? teve, isso quer dizer, ele sempre teve muito conectado com as coisas novas, tanto que nos anos 90 ele cria uma amizade muito bonita com a Cássia Eller, eles chegam a gravar juntos, eles trocavam muito, porque a Cássia Eller tinha um olhar muito único para um repertório brasileiro de vanguarda. É muito interessante que nos anos 90 a Cássia Eller tem esse olhar de pegar vários compositores que as pessoas não ouviam e não conheciam, e ela mostrava que aqueles compositores poderiam ser, sim, muito populares. E ela sabia como fazer isso de um jeito muito único. E é muito interessante, porque quando a gente pega esse repertório aqui que a gente está trabalhando do Pérola Negra, a gente tem coisas que poderiam ser muito populares. Além de Estácio, Rolo Estácio, de Pérola Negra, que são canções muito famosas, mas, por exemplo, Magrelinha, tipo, gente, super é possível que isso fosse um hit, sabe? As coisas só precisavam ser trabalhadas de uma outra forma. E eu acho muito interessante, dentro desse disco, o grupo de pessoas que ele une no seu entorno de universo musical. Eu acho curioso, por exemplo, os arranjos desse disco são do Arthur Verocai, que é também um desses artistas que não foi compreendido no seu tempo e que foi, nos últimos 30 anos, redescoberto por artistas do mundo do rap e que trouxeram ele de novo, que inseriram ele dentro desse universo. E aí a gente vai ter uma série de artistas extremamente interessantes. Por exemplo, o Hildon na guitarra. A gente vai ter participação do Dominguinhos tocando acordeon em algumas das faixas. A gente vai ter harmonias do Rio do Hora, piano do Antônio Pena. Então a gente tem muitas coisas muito interessantes. A percussão do Robertinho Silva. Tem a participação do Damião Experiência em Forró de Janeiro. Então a gente tem uma série de nomes de pessoas que também eram esses outsiders, que eram essas pessoas que não eram muito compreendidas ou entendidas na sua magnitude. Porque, por exemplo, sei lá, o Dominguinhos, por exemplo, é um nome muito gigantesco e muito popular, mas ainda assim, às vezes eu acho que as pessoas não têm a real dimensão
do músico genial que ele era, da criatividade, Sim. da inventividade, da modernidade que ele trazia para aquilo. Aquilo é lido muito como uma coisa assim, menor ali. E é tipo meio absurdo, né? Como essas leituras e são meio feitas. regional, né? Porque parece que o Dominguinhos e outras pessoas que fazem música, mas são de outro lugar que não Rio, São Paulo, assim, né? São regionais. Tipo, isso aqui o que ele faz é, tipo, regional. Isso aqui não é Sim. uma música inteiramente brasileira, né? Não é algo fruto nosso, assim, né? Muito louco isso. É deles, assim, daquele espaço ali geográfico. É deles, é daquela galera, assim. E é bizarro porque o Dominguinhos está nesses momentos mais modernos da música brasileira e ele ajuda a construir sonoridades que a gente entende como essa música popular brasileira moderna. É muito absurdo. E o caso do Luiz Melodia, eu acho que ele constrói esse outro universo, né? Que é o que a Sandra de Sá sempre fala, a música preta brasileira, que vem do Luiz Melodia, que passa pelo Itamar Assunção, que passa pela Sandra de Sá, que está no Tim Maia, que está hoje em dia no Ed Mota. Eu acho que tem um universo de artistas que estão ali à margem, que às vezes são colocados meio de louco, mas que eles são muito fodas e que eles constroem coisas muito absurdas, né? Sim, tem um perfil específico que é desse artista louco, assim, né? E se a gente prestar bastante atenção, tem algumas coisas que se repetem, né? E aí é muito importante que a gente preste atenção nisso para não repetir na nossa geração, ou tentar ao máximo não repetir esse tipo de erro, assim, né? Esse tipo de percepção preconceituosa, racista, enfim. Todos esses listas aí que cabem nisso. Você falou da Sandra de Sá, eu acho que é também um outro exemplo de artista que ela é tida muitas vezes ali como uma louca, como uma mulher muito fora da caixa, enfim, não é respeitada ali dentro de tudo que ela é, né? E regravou Luiz Melodia, né? Ele reconhece ali nela uma pessoa que super o apoia, enfim. Então, é outro exemplo aí de mulher maravilhosa, que caminhava junto com o Luiz Melodia. Eu acho que a gente passou um pouco por esse universo das sonoridades do Luiz Melodia, dessa multiplicidade de sons, de referências e de coisas que ele mistura. Mas eu acho muito absurdo também a poesia do Luiz Melodia. Então, a gente pode tirar todas essas modernidades da produção e aí a gente pode pegar só as letras e elas são uma coisa que é aquilo que a gente falou. A gente vai descobrindo elas e tateando as coisas. Você pensar que no início dos anos 70, o momento ali mais pesado da ditadura militar, ele escreve um verso como: tente usar a roupa que estou usando, tente esquecer em que ano estamos, arranje algum sangue, escreva num pano. É tipo assim, é uma mensagem tão absurdamente política e forte de liberdade, de encontrar a sua liberdade, que eu acho que isso às vezes… hoje em dia eu acho que a gente tem uma noção maior disso, mas que antigamente era menos visto como algo assumidamente político, né? Só que a gente pensa que quaisquer coisas que um corpo como o do Luiz Melodia cante num Brasil tão racista como é um ato político. E aí ele escolhe as palavras mais belas para dizer coisas fortes e políticas. Eu acho que isso é muito simbólico. E é absurdamente simbólico o fato de que ele incomodava a ditadura. Porque eles não entendiam necessariamente tudo que estava ali, mas eles entendiam que tinha alguma coisa que não devia estar ali. Eles sabiam que tinha alguma coisa que não era para ter ali. E é curioso porque desse disco ele era para ter 12 faixas, né? E 2 faixas foram censuradas pela ditadura militar. As 2 faixas que foram censuradas se chamam Feras que Virão e Feto, Poeta do Morro. A faixa Feras que Virão, ele acabou regravando depois no disco Nós, de 1980. Já a música Feto, Poema do Morro, acabou que ele nunca regravou oficialmente. Depois ela foi gravada em 2020. Ele já tinha falecido pelo Pedro Luiz em um single de homenagem a ele, feito por intermédio da viúva dele, a Jane Reis. E é interessante porque depois a Gal também gravaria uma outra faixa dele que também foi censurada pela ditadura e ela não podia ser tocada nas rádios. E é interessante que é isso, eu acho que eles não entendiam necessariamente tudo que estava ali, mas eles sacavam que tinha uma coisa que não devia estar ali. Cara, eu acho que a cara do Luiz Melodia já entregava, né? Falava assim, cara, esse neguinho é folgado, ele tá falando alguma coisa que não é pra ele falar, ele tá dizendo o que não é pra ele dizer.
Então, por mais burros que eles fossem, dava para entender ali que ele era uma opção muito política, né? Muito envolvida. E nisso de poesia, assim, das letras, eu não sei você, né? Mas eu ouvindo melodia, assim, prestando atenção na letra, eu sinto nele, nesse álbum específico, algo muito melancólico, assim, algo muito profundo, né? Não sei se necessariamente tristeza em todas as faixas, mas existe algo muito de alguém que pensa demais, assim, uma cabeça que tá o tempo inteiro revendo os sentimentos que estão ali aflorando dentro dele, sabe? É um álbum, pra mim, bastante melancólico, assim. Sim, eu falei, né, de, por exemplo, Magrelinha, que é uma música que gruda na nossa cabeça, mas é dessas que eu falei, que gruda e poderia ser um hit, mas é daqueles que, depois de anos, as pessoas entendem o que tá escrito ali, porque é uma música intensa. Ele começa dizendo: o pôr do sol vai renovar, brilhar de novo o seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. É tipo, tem imagens muito fortes, tem coisas muito intensas que estão ali e que estão colocadas nesse universo que ele cria, né? Mesmo Raul Estácio é imageticamente muito forte, porque fala: se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo. Eu acho que tem essas imagens, eu acho que ele constrói essas imagens e constrói diferentes símbolos dentro dessas imagens, e que acho que por isso são tão ricas, né? Sim, a gente viaja para outro imaginário, né? Se você presta atenção, Luiz Melodia é aquele tipo de… Esse disco, né, que a gente ouviu muito, eu acho que é até engraçado essa conversa, porque parece que a gente já conversou sobre isso 1000 vezes, né? Noites e noites bêbadas falando sobre isso. A gente tá só compartilhando com outras pessoas. Exatamente, mas parece que a gente já falou sobre isso 1000 vezes. Mas enfim, o álbum, né, esse disco, toda vez que eu escuto, eu automaticamente tenho uma taça de vinho na mão, entendeu? Porque ele me faz essa sensação, ele me traz isso de, pô, realmente, né? Putz, pode crer. Então, é uma poesia muito grande. Tem na revistinha da Noise, né? Nem estou fazendo aqui uma publi enorme da Noise, né? Mas é porque esse disco é realmente muito bom e essa revistinha tem entrevistas muito boas. O Marral fala que quando ele era pequeno, e aí eu não sei se é uma lembrança que alguém contou pra ele, mas enfim, é uma memória que ele tem do pai dele, é de que ele compunha dentro do closet, assim, né? Ele se fechava dentro do closet pra escrever as músicas, assim. E aí, embora seja simbolicamente, né, o que eu tenho a dizer agora, eu acho que é justamente isso. Esse álbum, ele parece que é escrito de dentro de algum lugar, sabe? Ele é dentro de um closet. Ele está ali abrindo algo pra gente que tá muito dentro dele, assim. E eu acho que sempre foi assim, não só nesse, mas em todos os outros, ele sempre escreveu tudo de si, assim. Isso é muito bonito e muito caro, né? Por isso que ele não abria mão. Acho que tá em toda a região. Sim, eu acho que a gente até passou um pouco por esse tópico da importância desse disco para MPB, né? Eu acho que a gente citou alguns artistas aqui, mas eu acho que para a gente ir se encaminhando pro final, é interessante a gente pensar nesse impacto que é a redescoberta do Luiz Melodia. Eu acho que esses artistas que a gente conhece muito porque outros artistas regravaram, quando a gente chega neles tem um impacto diferente de como eles leem as canções, né? Porque Pérola Negra é muito conhecida pelas pessoas na versão da Gal, e aí quando você ouve a versão dele é outra coisa, é diferente. E acho que isso acontece com o Jardim Macalé também, quando você vai ouvir as canções dele, na voz dele é outro universo, e você às vezes conhece por outras vozes que gravam. E eu acho que esse disco, para quem ainda não ouviu com toda a atenção e tá ouvindo esse programa, eu acho que vale tirar um tempo para ouvir mesmo o disco, fazer aquela coisa antiga de se parar e ouvir o disco e prestar atenção no disco. Porque ouça o disco inteiro, pelo amor de Deus. Sem ser no aleatório, entendeu? Na sequência. E acho que tem nessa coisa de ser um disco que entende muito bem o formato de disco, porque ele é curto, ele é rápido, mas ele tem uma narrativa que nos é contada, mesmo que seja uma narrativa misteriosa. E eu acho que hoje em dia a gente vê essas referências
e essa importância desse disco para uma série de artistas, né? Eu acho que a gente pode ver esses sons que estão aqui no som do Rico da Laçã, a gente pode ver no som de outras cantoras negras, como na Jadissa, a gente pode ver na Bebé, em vários artistas jovens que estão surgindo, que tem essa inquietude de fazer com os sons aquilo que quer fazer. Eu acho que isso é uma coisa muito rica do Pérola Negra, né? Sim, ele todo é uma obra de arte, de fato. E a gente nem falou, a gente ficou falando de sons, de coisas, e a gente nem acabou falando do encarte do disco, né? Que também é lindo. Sim! Pelo amor de Deus, eu estou com ele aqui do meu lado, porque eu preciso falar sobre ele, entendeu? A gente tava assim, eu tava indo e tinha simplesmente esquecido que o encarte inteiro desse disco é lindo. Ele tá na capa, dentro dessa banheira, cercado de feijões. Ele fala vocês podem procurar no YouTube, tem um programinha do Canal Brasil, que é um programete assim que passa entre os filmes, em que eles contam histórias de como foram feitas as capas dos discos. E aí tem uma com o próprio Luiz Melodia contando sobre a capa desse disco. É super legal, é bem curtinha, e ele fala que as pessoas primeiro acharam que ele estava envolto por café, mas ele estava com feijão. E tem essa parte interna que tá cheia de coisinhas, de recortes, né? Sim, nossa, e é muito legal esse programa, né, porque ele fala também sobre outras coisas que eu não tinha prestado atenção, assim, né? Tipo, ele fala que essa capa ela foi montada e ele tá segurando um mundo no meio aqui, né, da capa. E é muito, muito legal isso, porque foi gravada se eu não me engano, isso aqui tudo é uma montagem dentro de um espaço ferro velho, não sei se é essa a palavra correta, eu acho né? Que é, mas tipo ferro velho. É um ferro velho, tipo, ele montou com coisas que estavam ali ao redor, né? E aí ele tá dentro de uma banheira com as pernas cruzadas. Então, assim, a imagem, um homem negro dentro de uma banheira branca, com as pernas cruzadas, segurando o mundo, em volta dele vários entulhos, né? Várias coisas, e em volta feijão, assim, que é o básico do brasileiro, assim. Eu acho que só a capa, só essa parte da frente já dá, sei lá, horas de conversa no bar, sabe? Tipo, Sim. É muito, muito bonita mesmo, assim. Dessa questão do encarte, as fotos são muito interessantes também, que são recortadas dentro, porque elas foram tiradas na região onde ele cresceu. Então tem vários espaços que são importantes, tem fotos familiares. É meio como se a gente tivesse acesso a uma espécie de álbum dele, né? Que Sim. Hoje em dia, sei lá, a gente se expõe tudo da nossa vida no Instagram, mas nessa época ninguém tinha acesso às fotos dos outros assim, né? Era uma coisa muito íntima. Sim. Então acho que isso também é muito interessante. Tem na contracapa, né, do disco, essas fotos são dentro de um prato e ao lado tem um garfo e uma faca, assim, né? Então acho que é muito, tipo, o básico da minha vida, o básico da minha existência realmente tá aqui, né? Tipo, quem eu sou. E aí ele fala de um presídio onde ele morou, né, nessa parte presídio. Da adolescência. Exato, do lado desse presídio. Aí tem foto dele com crianças, tem foto dele com compositores importantes da época. Tipo, é icônica, assim, né? Eu acho que a magia do disco tá nisso, né? A gente vê os detalhes e pegar nas coisas, né? E aí na contracapa ele está negro original, negraço, encarando a câmera, assim, né? Numa foto sem camisa, com um rosto bem... Daquilo de não abaixar a cabeça que a gente tava falando, eu acho que é muito simbólico, assim. Quando eu olho pra Melodia, eu vejo muito esse orgulho dele de ser quem ele é, assim. Eu acho que essa foto, ela entrega muito isso. Feijões pretos, Melodia preto, tudo preto, negríssimo. Álbum preto, é isso. É interessante citar aqui que essa foto de capa é do Rubens Maia. Se vocês entrarem no Google rubensmaia.com.br, vocês vão ver outras fotos dele. E tem muito desse magético do Rio de Janeiro, anos 70, 80. São fotos bem bonitas. Então, acho que o encarte sempre tem essa riqueza da gente descobrir outras coisas muito interessantes. Eu acho que a gente fez um resumo aqui do que é esse disco. Acho que dá pra gente ficar horas conversando sobre ele. Sim. Porque tem muitas coisas a se descobrir. Mas eu acho que a gente já conseguiu meio que apresentar para quem não conhece, trazer. Espero que tenhamos trazido algumas outras informações e discussões para quem já conhece. Mas eu acho que era simbólico, era importante que a gente chegasse nessa reta final do ano e celebrasse esses 50 anos de um disco que é muito fundamental para a música brasileira e que é muito fundamental para a música que se faz hoje, para a música contemporânea, assim. Como esse disco envelheceu bem e segue sendo muito rico e muito interessante de ser descoberto, né?
para encerrar, eu quero agradecer a sua presença, Leila. Deixar esse espaço para que você deixe suas redes sociais, o que você quiser, seu serviço, onde as pessoas te encontram, essas coisas todas. Ai, muito massa, Renan. Eu acho que foi uma conversa muito legal. Poderia passar horas falando disso aqui. Bom, sou suspeita, né? Curto muito a pesquisa sobre música preta brasileira, é algo que eu faço nos meus canais, então podem me achar no Twitter e no Instagram como Afrontadora, mas é muito despretensiosamente. Lá vocês vão ver várias coisas. Falo sobre muitas coisas. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez aí. Eu acho que, como você trouxe, né, sobre ser um álbum contemporâneo, ele traz um monte de coisa que a gente vê hoje presente aí na guitarra de Baiana System e de tantas outras, né, leituras hoje musicais que são tão comuns, mas que não eram antes, né? E ele traz o baixo, a guitarra, tudo junto, misturado, numa musicalidade única. E vale muito a pena a gente resgatar isso, sim. Mesmo que aí 50 anos, a obra continua muito atual. A gente tem ainda muita coisa para falar sobre. É disso que vive a música, né? A música boa. Quando você sabe que um álbum é bom, é porque ele realmente reverbera o resto da existência brasileira, a música, e ele vai continuar reverberando na gente. Acho que isso é a mágica, né, da arte como um todo, de como a gente continua conectado com o Luiz Melodia. Mesmo ele não estando mais aqui, ele está aqui com a sua arte, com a sua criação. E acho que isso é muito, muito rico. Bom, o Clássicos VFSM é um programa especial do podcast Vamos Falar Sobre Música. E você pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem muitos conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e recebe esses episódios especiais com antecedência também. Além disso, você pode seguir a gente no @podcast VFSM no Twitter e no Instagram. E se você está ouvindo aí no seu streaming, você pode avaliar a gente também, dar uma notinha. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar ele nas suas redes sociais com outras pessoas. Manda para aquela pessoa que você quer puxar um papo aí, eu já mando este link. É isso. Olha aí, cupido. Podcast VFSM unindo corações aí pra você já entrar 2024 namorando. Olha que legal. É isso. Olha o governo Lula fazendo tudo. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E é isso. Até a próxima. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. Tchau.